Olha o design desses carros. No Auto Esporte de hoje, os utilitários esportivos cupês. Então essa relação de pneu grande com um corpo relativamente compacto favorece muito essa arquitetura de um cupê. Picapes com descontos são oportunidade para o produtor rural. Esse 16% de desconto, a gente acabei aproveitando ele, pagando até mesmo o próprio seguro do veículo, entendeu? Alívio na multa. Mais farol aceso durante o dia aumenta a segurança. Quando a gente está rodando na pista simples, é curioso, porque te chama realmente a atenção. Para começar, verão, inverno. A brincadeira é fazer trilha, superar obstáculos no hemisfério norte. Você tá doido, cara? Difícil demais, viu? Ou no hemisfério sul. Tô muito vermelho, igual um pimentão. O equipamento de segurança cobre o corpo todo, o que aumenta o calor. O desafio é se refrescar. Estou aqui com esse equipamento. Aqui tem uma joelheira por baixo dessa calça, tem um short de proteção. Eu tô também com o colete, né? A mochilinha de hidratação por cima, além da camisa de mangas compridas. Cada terreno é um desafio, né? Essa parte queimada aqui ainda dá essa sensação de parece que tá mais quente ainda. No Canadá, a Chantel precisa é se aquecer. Ela encara as trilhas junto com o marido, o brasileiro Thiago dos Reis. Esse aqui vai me ajudar a ficar quentinha nessa trilha. Agora, eu vou colocar meu colete, camisa de moto. Naqueles dias que tá, ó, rachando de frio, aí eu tenho que usar um casaco grosso. Além do calor, ele vai fazer mais uma coisa que é muito importante. A neve que garra lá nas árvores. Às vezes a gente bate, ela cai, só cai em cima da nossa roupa, molha, aí a gente congela. O próximo passo é uma coisa que ninguém espera. Uma sacola. A razão que a gente usa sacola é para as poças de água não molhar nosso pé e dois, para manter o calor do nosso pé. Então a gente coloca a sacola assim, dentro da nossa boca e fecha. Aqui no Brasil, alguns lançamentos atuam exatamente para aliviar a sensação térmica de 40 graus. Essa camisa, por exemplo, é feita com tecido 100% poliéster. Também tem, nesse painel lateral, tecido perfurado que vem pela lateral, passa por baixo do braço e pelo peitoral até o outro lado. Essa parte aqui é feita com tecido diferente, mais resistente. Além dos tecidos que ajudam a manter o piloto mais sequinho, também alguns detalhes ajudam no conforto. Por exemplo, essa aqui tem furinhos maiores aqui na parte frontal da camisa, maiores que essa parte aqui do tecido lateral. Outro detalhe, essa tira de silicone aqui na parte de trás faz com que a camisa fique bem ajustadinha, ninguém precisa ficar consertando o tempo todo. Isso significa menos esforço, menos calor. Esse tecido também tem tecnologia com proteção solar. E outro detalhe, a gola, ela não tem esse formato aqui por acaso. Ela foi pensada para que o ar quente que circula por aqui possa subir com mais facilidade. A blusa protege muito. Você passa num arbusto e o risco fica na blusa, não fica no seu corpo. Equipamento é fundamental. Aí, Chantel, hein? Vai chocolatar a galera na sua 250F, hein? Você tá doido? Subiu, parece que subiu no asfalto. A 250 que a Chantel usa em Toronto é igual a que eu usei na minha trilha no Rio de Janeiro. Ela vem de fábrica com elementos essenciais. Transmissão mais curta para aumentar o torque em baixa rotação. Assento mais estreito para facilitar pilotar em pé. E os pneus especiais para terra ou mesmo gelo. Bom, e o pneu é um dos pontos mais importantes para o enduro, porque a gente precisa de tração o tempo inteiro. E tração no piso mais irregular possível. Não foi feito por trator, como uma pista de motocross.
Aqui, ó, pneu de motocross, é um pneu bem mais fino, porque a roda é aro 19 e o pneu é mais fino. O maior compromisso é da suspensão no motocross. No enduro, não. O pneu, o aro é 18, então o pneu é bem mais alto, a quantidade de borracha muito antes da suspensão trabalhar, e esse pneu tem o principal papel, de novo, de dar tração. Então ele está o tempo inteiro dobrando, ele está se moldando a todas as imperfeições, deixando o pneu com contato. Um pneu aqui, trail, para a rua, você vai ver que os cravos são maiores, eles têm mais extensão para ter mais área de contato da borracha com o piso. Aqui não, você tem mais espaçado, precisa fincar mesmo na areia para tirar a motocicleta de um atoleiro, para você subir numa superfície, seja de pedra ou de terra solta, com muito mais facilidade. Na neve, os pneus ganham reforço. Olha a roda da frente aí com parafuso. A roda de trás aí, ó. Primeira coisa que a gente precisa, Lu, para andar na neve. Na parte de trás, colocamos um parafuso assim. É vendido, é feito para isso. Então a gente só enrosca ele assim no pneu e dá para andar legal. Na parte da frente, para sair mais em conta, a gente coloca um parafuso assim como esse. Assim igual tá aqui, um para cada um também. Agora uma curiosidade, Lu, aposto que você aí com esse calor aí do Brasil, muita gente aí tá sofrendo com o superaquecimento das motos, né? Principalmente essas assim, elas vão superaquecer, o radiador vai ferver. Aqui, pelo menos no frio, nós temos essa vantagem, a moto não superaquece. Tiago, aqui no Brasil, no verão, é o contrário. A motocicleta já com refrigeração líquida, você tem que ter um sistema que refrigere mais. Então, toda vez que você for na trilha, olha com ela fria antes de ligar, olha aqui, tira a tampa, como está o seu líquido de arrefecimento. Se você andar com ele baixar um pouquinho, a chance de ferver o motor é muito fácil. Já os motores com refrigeração a ar se adaptam bem às temperaturas extremas, positivas ou negativas, mas você pode ajudar a prolongar a vida útil deles. Uma dica para ajudar a diminuir um pouco a temperatura é quando você chegar num trecho como esse, assim, um retão, né? Você deixa a marcha um pouquinho mais solta, diminui um pouco o giro do motor. Isso vai fazer com que a temperatura baixe um pouquinho, né? E vai fazer também com que o ar ajude a dissipar esse calor. Quanto maior o giro, maior a temperatura. A Chantel prefere a trilha na neve mais fofa. É mais fácil, só que os flocos de neve vão entrando no filtro de ar. Até o freio congela. Opa! Ué, que é isso, Big? Isso não é assim não, ué. E se o frio prejudica os freios da Chantel, o calorão faz a gente frear. Acho que a gente pode fazer um intervalinho aí. Gente, chega uma hora que você começa realmente a sentir um desgaste. Você está como se fosse dentro de um forno, recebendo calor de todo lado. Então, tem que procurar uma sombra, tem que se hidratar, não tem jeito, não tem outra opção. Ó, foi bem legal aqui, mas vamos para outro cenário correndo, pelo amor de Deus. Trilha é isso aí, no sol de rachar ou no frio congelante. A gente acelera de todo jeito. Tem mais Auto Esporte pela frente. Você vai ver os descontos que estão atraindo o produtor rural. O hábito de dirigir com farol ligado reduz acidentes. O desenho dos cupês em novos segmentos. Consigo identificar que ele está ali e já me dá um alerta do que a pessoa quer ultrapassar ou quer que eu vá para a minha direita. Isso facilita para quem está olhando e não deixa com que o carro fique um pouco escondido, por exemplo, com os faróis desligados. Uma pesquisa norte-americana aponta que o uso de farol baixo reduz em 12% os acidentes envolvendo pedestres e ciclistas. A luz projetada aumenta em até 60% a percepção do pedestre, que acaba tomando mais cuidado na hora de atravessar a via. Outro dado, a colisão entre veículos diminui em 5%. Por isso, mesmo em pista dupla, os pontos de luz são referência de segurança. Quando você
tá na estrada, uma das únicas coisas que você tem que prestar atenção, né, que deveria ser, é em relação aos objetos ao redor. Pessoas à sua frente, os carros à sua frente, os carros que estão do lado, os carros que estão vindo atrás. Então a luz, ela ajuda muito porque quando a gente vai olhar pelo retrovisor, o nosso olhar ele é muito rápido, a gente não tem o tempo de olhar, focar, ter o tempo de assimilar aquilo que está acontecendo. E legal desses carros que tem DRL é que eles funcionam com uma luminância automática, ou seja, se tiver um pouco escuro, ele já vai acender ali o farol mesmo. É, né? Exato, e até uma das exigências é que ele tenha esse modo automático dos faróis, porque daí não tem problema de esquecer. Se tiver de dia, vai acender o DRL. Se ficar de noite e entrar no túnel, ele acende a luz baixa. E achar que vai economizar alguma coisa com farol é um engano. Equipamento bom é equipamento funcionando. Tecnicamente, as implicações são muito pequenas em relação aos veículos. Então, mais uma vez, nossa opinião. Ver e ser visto, vamos manter os faróis baixos ligados, inclusive no perímetro urbano. Sugiro que continuem a usar essa luz, tanto é que os motoqueiros, de uma maneira geral, estão sempre com a luz acesa, que é uma das formas a mais deles chamarem a atenção, tá bom? É isso, obrigada. Tchau, tchau. No próximo bloco, esportividade e criatividade. Tradicionalmente, as linhas de um SUV trazem esse tipo de desenho na traseira. Elas agradaram e tornaram o segmento o queridinho no Brasil e no mundo. Isso deu tão certo que a indústria resolveu mexer nessas linhas para esportivos cupês mais robustos. Ele é mais comprido de para-choque a para-choque, ele tem um entre-eixos maior, a largura é maior e ele é mais baixo. Tudo para grudar o carro no chão e ter maior estabilidade. O design cai bem em modelos premium e também nos de maior volume. Em primeiro lugar, a gente conseguiu pneus, rodas com diâmetros grandes. Então, essa relação de pneu grande com um corpo relativamente compacto favorece muito essa arquitetura de um coupé. Outro segredo aqui foi estender o teto e o spoiler. E esse ponto aqui, quando o observador olha para ele exatamente aqui, ele parece bem baixo em relação ao centro do teto. Então dá a impressão que o teto tem uma caída. E a coluna ela é bem alongada porque o balanço traseiro também foi alongado. Então tem uma combinação aqui de efeitos de proporção e funcionalidade também, porque o porta-mala sendo estendido ele ganha em volume. A arte do coupé merece uma viagem pelo tempo. A gente precisa se remontar ao século XVIII. Nós tínhamos uma carruagem chamada Berline ou Berlina. Essa carruagem, então, a partir de um determinado momento, ainda no século XVIII, sofreu uma intervenção. Essa intervenção foi um corte para que ela passasse a levar apenas 2 ocupantes, transformando-se assim num veículo mais leve e mais ágil. Com o tempo, a tradição de chamar como coupé um veículo para 2 pessoas e 2 portas mudou. Veio o modelo com 4 portas, 5 lugares, mas ficou o nome por causa desse caimento na traseira. Um carro que eu me lembro assim mais imediatamente é o Gaz M72, né? Da hoje Rússia. Ele tinha uma elevação maior com relação ao solo, tração nas 4 rodas, né? Então ele poderia ser chamado de um ancestral dos SUV coupés. Na antiga União Soviética, muitos dos carros sofriam esse tipo de alteração por causa de condições climáticas e geográficas daquela região, principalmente na área da Sibéria, onde os carros precisavam, para ultrapassar áreas com camadas grossas de neve, sofreram esse tipo de intervenção, né? Entre os SUVs, o X6 puxou a fila dos fabricantes de luxo para essa onda de coupé em 2008. E de lá para cá já foram 3 gerações. E dá-lhe esportividade. Um carro que faz de 0 a 100 em 5,5 segundos.
Duas entradas de ar na dianteira gigantes fazem o fluxo do ar, baixar a temperatura de alguns componentes. Uma prova disso é o direcionamento da saída de ar quente das rodas traseiras. Estão nas extremidades e são projetadas de uma forma a não se misturar com ar frio que desce da caída coupé. Pode não parecer, mas separar esses dois gera mais estabilidade na traseira. A esportividade é levada ao limite. Esse aqui acabou levando até o título de SUV de produção em série mais rápido em Nürburgring, o circuito alemão que é régua da indústria para medir os carros mais rápidos do mundo. O que muda na versão coupé é que o caimento do teto já começa com a curva aqui, ó, na coluna A, onde você tem o para-brisa. Se fosse um SUV normal, pararia mais ou menos aqui. No caso do coupé, ele vai até a extremidade do carro, essa queda. É isso que faz com que esse carro tenha essa sensação mais achatada. Mas como o teto ficou muito baixo aqui, na hora de entrar aqui atrás, você precisa fazer uma pequena manobrinha. E olha só, apesar de você estar próximo do teto, quando ele é assim panorâmico, aumenta essa sensação de amplitude. Tudo bem medido. O que é ponto de medição de cálculo? Imagina você colocando uma rede de futebol aqui de um gol, você tem um nó entre um quadrado e outro e aquele nó nós consideramos um ponto de medição. Então nós trabalhávamos com uma rede, nós fazíamos uma rede que nós chamamos de malha técnica, 850 mil pontos. Esse carro aqui foi feito com mais de 6,5 milhões de pontos. O fato de ser um coupé parece inspirador. Ao volante, percebe-se os detalhes das boas soluções. Bom, quando você aperta o botão RS Mode, todos os sistemas eletrônicos ficam em alerta, porque você vai usar tudo de motor, tudo de torque, o carro vai ficar mais baixo, a suspensão vai ficar mais rígida, mais esportiva. E aí? Você está preparado para viajar até 305 km por hora com mais de 2 toneladas? Pode ir, meu filho. Os freios são de carbono. Funcionalidade, aerodinâmica, conforto, tudo tem uma explicação de harmonia. Se você olhar pequenos detalhes como esse da lanterna, ou mesmo esse chanfro que nós estamos para-choque, isso aqui é tudo resultado aerodinâmico. O carro não era assim e passa a ser assim num comum acordo entre design, que busca sempre o melhor do ponto de vista estético, e da engenharia do ponto de vista técnico. O compromisso com a performance, a inteligência e a segurança. Estamos acima de 90 km por hora e quando eu faço esses movimentos, ó, além da suspensão estar trabalhando porque ela está mais baixa, o aerofólio, ó, numa curva como essa, ó, atua, ó. Ele atua, ó, segurando a traseira do carro, ó, não deixando o carro rolar. E é um desafio juntar tamanho e potência nesses cupês. 0 a 100, 3,8 segundos. Tudo por causa de um motor de 510 cavalos Twin Turbo. Mas não é só isso. Não adianta você ter motor se você não tiver tração. E aqui é uma Formatic, que faz com que o diferencial trabalhe de maneira variável. Ele sempre vai jogar o máximo de potência naquela roda que está com maior aderência no chão. E quando a gente fala de coupé, né, num mundo moderno, onde vem uma série de siglas novas, vamos combinar. Coupé, de novo, não tem nada, não é verdade? Esse termo é um pouco controverso, né? São várias terminações e a gente acaba chamando de crossover, coupé, mas na verdade não importa. Eu acho que o consumidor bater o olho, achar legal, gostar e desejar um produto é o mais importante do que determinada terminologia que a gente vem a usar. Um bom domingo pra você e uma ótima semana. Tchau!